E aí, gente, atenção esse aqui. Esse é mais um vídeo do nosso curso básico sobre inteligência artificial. A gente vai falar hoje sobre Deep Learning. Então, o paper que a gente vai usar como base é esse daqui, do Ian LeCun, Josh Bengio e Hinton, em 2015. Mas antes disso, eu queria analisar um pouco sobre a versão anterior do princípio que a gente vê aqui, né? Que foi um paper que mudou a inteligência artificial para sempre, de 1986. Embora o algoritmo que eles fizeram aqui, a equação, né, tinha sido descoberta anteriormente a eles, num paper sobre matemática, mas eles meio que redescobriram e usaram de uma forma específica, que é o backpropagation, né? Você usar equações diferenciais para atualizar um sistema, né, de aprendizado, entre aspas. Então, aqui é a representação dos dados por eles, né? Que você tem aqui, esses dados vão ser a soma esse WJI, é basicamente uma base matricial dos weights, né? Que a gente viu a última aula. E que são aquelas bolinhas, sabe? Que estão interconectadas, que tem valores numéricos, né? Que lá vão mudar constantemente conforme o aprendizado. Então, é isso daqui, esse WJI é uma matriz. E você tem um conjunto de vetores aqui relacionados a esses seus dados. E você tem a soma de tudo isso. São os seus dados. Não é diferente do que a gente viu anteriormente, né? Então, isso daqui não é muito diferente do que a gente tem aqui embaixo, por exemplo. Então, aqui você vai ter a função de ativação. Isso daqui, quando você, por exemplo, programa com Keras e TensorFlow, é algo muito simples, porque eu já fiz até vídeo sobre isso. É uma coisa no código. No Keras, você só coloca o nome da sua função de ativação. Você põe, por exemplo, Relu, Relu, já. Você não precisa fazer essa equação aqui na programação. Você só põe o nome, mas você tem que saber o nome, né? Você tem que saber a estrutura para você fazer a parte de programação corretamente. Mas essa foi a função de ativação que eles escolheram, que é basicamente uma função que vai interagir com os dados. Esses dados serem transformados e agirem nos weights, mudando eles continuamente. E tem várias funções de ativação que a gente tem hoje, como a tar, relu, sigmoid, liquid-relu. Essas funções de ativação, elas servem para transformar o input em parâmetros treináveis, né? Para fazer que eles sejam treináveis. O que é o input? De imagens são os pixels que você vai segmentar partes da imagem. Então você quer reconhecer fotos de imagens de cachorros. Então você vai usar como input os pixels, que vão ter os seus valores numéricos em relação a cor, a gradiente, né, em questão de escala de cor. Por exemplo, saber as características associadas a um focinho de cachorro, os olhos e coisas que fazem ele diferir de um gato, por exemplo. Tem várias outras funções, mas de uma forma mais simples, a liquid-relu normalmente é mais usada. Que eu conheço, né? Normalmente, ela é vista como a mais usada. Então, para um teste inicial de algoritmo, normalmente você pega a liquid-relu. E na parte do código é muito simples você usar. Como a gente vai ver posteriormente, né? Então, vendo aqui esse paper aqui, que eu citei anteriormente, do Robert do Yaida, né? Sobre os princípios de Deep Learning. Isso aqui é basicamente a soma das suas camadas escondidas. Literalmente isso. É o que a gente viu anteriormente. Então, aqui são as camadas escondidas que a função de ativação vai agir para mudar o input. Aqui no caso a gente tem uma camada. Então uma camada contém várias weights. Aquelas bolinhas que eu mostrei anteriormente, entre aspas, os neurônios, né? Esses weights também são chamados de neurônios de forma assim, entre aspas, né? Então isso aqui não é difícil. É a soma dos parâmetros que vão ser treináveis aqui. Pensando como os neurônios que vão ser alterados, entre aspas, né? A gente vai ver isso posteriormente com mais detalhes. E aqui é a soma deles. Então você vai ter um grupo de vetores e a soma dessa matriz. E aqui você vai ter a função de ativação agindo sobre elas de forma multiplicativa, né?
que é a soma da sua camada escondida. Aqui no caso para N camadas. E como que funciona essa parte de função de ativação? Que é denotada por esse sigma. Você vai ter as suas camadas escondidas. Então você tem o primeiro input. Seu input vai ser transformado agora por essa função de ativação, que vai agir nesse input para que ele mude. Então, os pixels associados a fotos de gatos e cachorros, você quer que normalmente se segmenta, né? Então tem parte que é a orelha, tem parte que é olho, enfim. Você segmenta em cada camada. Então cada camada lida com uma parte do que das características. Quando a gente tá falando sobre reconhecimento facial. E agora você quer fazer aquele sistema ser treinável, né? Ser um sistema numérico. Então viram valores numéricos com relação à capacidade do sistema de realizar o que ele quer fazer. Que é ele segregar. Quando a gente vê os algoritmos vai ser simples de entender. O que é certo e o que é errado com relação a uma foto de gato e cachorro. Como que ele consegue categorizar com novas fotos os parâmetros que envolvem reconhecer cachorros e gatos. Fazer essa diferenciação. O reconhecimento facial. Reconhecer faces de pessoas também é uma coisa interessante, né? Então, basicamente você vai transformar esses inputs em parâmetros treináveis. Então, acontece toda uma... Você pode usar qualquer tipo de função que você queira. Então esse sigma pode ser qualquer uma dessas funções. Na parte do código é muito simples. Você só coloca o nome dela conforme descrito na library, né? É muito mais simples do que parece. Você não precisa saber essa parte matemática para fazer a parte de programação. Mas o que você tem que saber é que tem uma transformação do input em si. Lembrando que esse W e J são as redes de camadas escondidas que são transformadas em parâmetros treináveis. Não é muito difícil de entender. Você pensar bem. E lembrando que as camadas são representadas dessa forma. E aqui é a representação da função de ativação. Então é basicamente isso. A função de perda que eles usam no paper, né? É essa daqui. Você tem os dados. Aqui também vai ser uma matriz. E você vai ter a multiplicação desse conjunto matricial. Então, essa função de perda ela é associada probabilisticamente à forma que o seu aprendizado vai ocorrer. Então, por que ela é importante? Ela é importante para você entender a eficiência do seu algoritmo. Basicamente isso. Até você comparar com outros algoritmos o que está sendo realizado, né? Até porque o que você quer na prática é achar seus erros. Como que você acha seus erros no sistema? Então, vamos supor que é um sistema que está aprendendo a reconhecer reconhecimento facial, né? Então, vamos supor que no começo, nas primeiras interações, ele tá falhando muito. Se você ver vídeos de sistemas de jogos, né? Você vai ver que tem aqueles... que eles mostram simultaneamente, né? Tem por exemplo, com Flappy Bird, um exemplo. Que você tem os primeiros... sessões de treino, né? Os primeiros batches. O bonequinho não consegue nem pular direito. Aí ele vai melhorando, vai morrendo e melhorando, morrendo e melhorando. Então, essa função de perda ela é relacionada aos cálculos do seu erro. Então, você quer entender matricialmente, né? Porque o que você tem nas redes escondidas é basicamente um conjunto de matrizes. E você quer usar cálculo diferencial para calcular. Aqui no caso não, né? Aqui no caso é só o erro. Você quer calcular o quanto você errou nessa fase, né? Nesse batch. Nessa sessão de treino, né? E basicamente o algoritmo que eles explicam, que como eu disse, se você vê os cursos da Deep Learning AI, que eu recomendo muito, que no fim do curso eu vou recomendar para vocês também, eles falam muito sobre essa questão, né? Sobre numa entrevista, né, que eles fizeram com o George Hinton, que é um dos que participou aqui.
com relação a esse algoritmo que foi descoberto antes. Esse algoritmo já existia, eles redescobriram. Eles não citaram, acho que a pessoa, porque eles não sabiam que existia, né? Tem essa questão, às vezes você descobre uma coisa, mas outra pessoa já descobriu antes, né? E aqui você tem aqui essa derivada da sua função de erro, né? A loss function, que a gente viu aqui, né? Com relação aos seus weights. Então, por quê? Isso aqui é muito importante. Não é difícil de entender. Então, o que você quer saber é a sua diferença da função de erro em relação aos weights. Se fosse uma derivada ao longo do tempo, você queria saber a derivada ao longo do tempo de uma função, por exemplo, de uma série temporal. Então, por exemplo, as ações que eu estou investindo ao longo do tempo, qualquer mudança delas. Você pode usar uma derivada para isso. Nesse caso aqui, você quer saber a diferença da minha função de erro em relação às minhas camadas escondidas. Então, você quer mudar os parâmetros que estão tentando aprender a reconhecer características de gatos e cachorros nas suas imagens, nos seus dados. E você quer entender quanto de erro você tem nessas camadas. Como você faz isso? Você vai fazer essa função de erro em relação a parte dos seus dados. E aqui é uma matriz completa, né? Aqui a gente tem parte de um conjunto de vetores de uma matriz. Esse IJ é uma matriz que pode ser 5x5, 6x6, não importa. A questão é que você tem aqui vetores. Então, a sua derivada da função de perda ao longo dos vetores. Vezes, e tem uma parte ali que é usada chamada de, acho que é regra da corrente no cálculo, né? Ou chain rule. E você vai fazer vezes esses mesmos vetores por todos os weights do sistema, né? Lembrando que isso daqui são os dados, esses x, que são usados, né? Que no caso, no nosso exemplo, são as características das imagens. A segmentação com relação às imagens. Isso que o sistema aprenda a reconhecer isso. E nas primeiras vezes ele não vai entender totalmente, né? Então ele vai... São várias interações. Por exemplo, 90 vezes que vai testando isso. E no final você vai ter uma função de perda com relação a todos os seus dados, né? Mas tudo começa com o quê? Com os weights, né? Com as suas camadas escondidas. E na parte de programação, você escolhe elas de uma forma muito simples. Então, programar com inteligência artificial hoje em dia, se você não for fazer na raça, porque você pode fazer tudo isso daqui na raça, mas se você não for fazer na raça, é muito simples. Toda a parte de gradient descent, com seus vários métodos, né, função de ativação, é tudo simples. O negócio é fazer funcionar, mas não é difícil. Se você usa TensorFlow e Keras, é muito fácil. Principalmente Keras, né. Mas guarda o que cada coisa é. Aqui é a função de perda, aqui é a função de erro, né. Aqui são seus weights. Você quer mudar isso para criar a função de perda sobre seus parâmetros. Para que você quer saber isso daqui? Você quer calcular os seus erros e você quer corrigir eles. O que você vai corrigir? Os seus weights. Esse conjunto matricial que representa as camadas, porque aqui são várias camadas, né? Não é só uma só. As camadas que você está usando na sua rede neural. Podem ser várias, né? Tem até paper sugerindo camadas infinitas, né? Então, acho que até faz sentido eu voltar aqui para a imagem. Então, lembra que os weights são isso daqui, tá? Só para lembrar. Essa parte aqui verde são os weights. Essa parte é o input, o x, né? Essa parte vermelha é o y. Então, eu creio que assim fica mais simples, porque às vezes você não consegue visualizar, né? Mas é importante você entender visualmente que os weights são isso daqui. Então, cada essa bolinha, que entre aspas são valores numéricos que vão mudando ao longo do tempo, e cada camada representa parte do que você quer categorizar na sua rede. Então deixa eu voltar aqui para onde estava. Então, no caso, aquelas camadas são isso daqui, a função de perda é isso daqui. E aqui você quer categorizar a sua função de perda com relação ao seu input e seu output. Você quer entender a relação, né? Do que eu tinha antes, nos dados, com o que foi produzido, né? Enfim. Mas pensa visualmente
com uma camada escondida, sendo essa parte. Aqui sendo o input e o output, você já consegue entender o que está acontecendo. O que você quer fazer aqui? Você quer corrigir seus erros. Qual que é o aprendizado aqui? Vamos tentar explicar de uma forma simples, né? Quando você, por exemplo, anda de bicicleta, você tenta a primeira vez, quando você era pequeno, aí você cai, você usa rodinha primeiro, né? Seria um aprendizado supervisado, né? Você está ensinando seu cérebro a tentar entender como você fica em pé, né? O aprendizado não supervisado seria se aprender sem rodinha. Você aprende já a ficar naquele de uma forma mais difícil. Você pode fazer um aprendizado semi-supervisado, né? Você começa com a rodinha, depois você vai normal. Em um período curto de tempo, né? Mas basicamente, você está aprendendo com seus erros. A gente não sabe, até o paper sugere isso, dos autores, como isso acontece no cérebro, né? Qual que é o algoritmo de aprendizado que Deus colocou no cérebro. A questão é, a gente pode ter inferências do que a gente acha que acontece. E qual que é a forma mais simples de entender o aprendizado humano, né? Até animal. Aprender com os erros, né? Você comete um erro, é que nem fala no Cavaleiro do Zodíaco, né? Um ataque não funciona 2 vezes. O que você quer? Aprender com seus erros, né? Então, o algoritmo que a gente tá vendo aqui de cálculo, né? Que usa a Chain Rule, por exemplo, que é uma das partes básicas de cálculo, é basicamente um algoritmo chamado descida de gradiente, que a gente vai ver posteriormente geometricamente, que é para você, na sua função de perda, achar os erros do seu sistema. E por incrível que pareça, pode falar, ok, mas por que a inteligência artificial demorou tanto para dar certo? Esse algoritmo, por mais que ele funcione teoricamente, ele ainda hoje é considerado NP-hard. E tem alguns artigos que eu citei na primeira aula que mostram, eu até fiz um vídeo sobre isso, que Gradient Descent deveria ser NP-hard. O que significa? A ciência da computação, algo que é NP-hard. É uma classe de algoritmos que não são tratáveis, que não tem uma solução rápida. E funciona. Por que Deep Learning funciona? Porque isso aqui não tem problemas. Porque deveriam ter vários problemas nesse caminho. Só que a gente não tem as respostas ainda. Então, os artigos que eu citei, que eu cito nessas aulas, não tem resposta para certas perguntas. E uma das perguntas é como que coisas como overfitting, né? Ou a maldição da cursionalidade, né? Curse of Dimensionality. Como essas coisas não são um problema para a inteligência artificial. Muitos tentam responder, mas eu creio que a resposta ainda não aconteceu. Por isso que nos dizem que inteligência artificial é meio que alquimia. Que meio que você vai mudando muitas das coisas que eu mostrei aqui. Você vai mudando sua função de ativação, o algoritmo que você usa, até dar certo. Mas você não sabe por que deu certo. Entre aspas, você conhece toda a estrutura, mas tem partes que ainda não tem uma explicação do porquê funciona tão bem. Até para o número de dados gigantescos, né? Até com... tem, por exemplo, sistemas da Tesla com carros que andam sozinhos hoje em dia, né? Carros autônomos. É aprendizado supervisado. Então, você primeiro precisava do modelo, você precisava da teoria, para depois se aplicar. Então, toda essa parte teórica é absolutamente necessária, até para parte de programação, você sabia o básico dos modelos que você tem que usar. E você quer entender por que eles funcionam, né? Mas por que eles funcionam é a pergunta mais difícil. A gente não vai responder nesse curso, mas a gente vai tentar pelo menos mostrar quais são os problemas, né? Então é isso. Até o próximo episódio.